Segundo, boa noite, para não perder o costume. Nosso Aló hoje falará para nós, abordará o capítulo 51 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso caríssimo, queridíssimo Chico Xavier. O título é Socorre a Ti Mesmo. E Emmanuel escreve, baseado no capítulo 9, versículo 35 do Evangelho de Mateus, onde Mateus diz que pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Nos escreve o benfeitor. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Removes os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus olhos. Eles são vivos e educados. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Passamos, então, a palavra para o nosso aluno. Amigos, que a paz desse meigo Jesus continue a trazer para todos nós essa tranquilidade que tanto precisamos. Porque toda vez que a gente fala, o coração, né, entra em ritmos acelerados e as emoções tentam acalmar tudo. Mas, mas não acalma. Mas é porque a gente se sente feliz, né, em saber que, de alguma maneira, a gente vem aprendendo alguma coisa e tentando também colocar, né, em prática essas lições. Se todos os amigos, irmãos e irmãs que estão aqui se lembram, na mensagem da terça-feira passada, pelo nosso irmão Ivo, Emmanuel falava da mensagem 50, né, cujo título foi, né, Preserva a ti próprio. Esta foi a mensagem da terça passada. Interessante que a gente observa que naquela mensagem, nesta mensagem da semana anterior, Emmanuel chama a atenção da gente sobre os diversos recursos da vida, tudo aquilo que Deus coloca para nós como instrumento à nossa transformação. E aí ele fala a respeito da terra, do cuidar da terra, fala
da necessidade de não deixar a enxada enferrujar, né? Fala sobre as flores que, se você não cultiva, não cuida, elas não voltam, a aparecer. Das árvores que têm tanta utilidade para o mundo, para todos nós, e se a gente também não cuida, elas tendem, né, a desaparecer. Enfim, todos os recursos que a vida nos proporciona, né, Emmanuel chama a atenção da gente para que nós possamos e tenhamos o cuidado, o carinho em cuidar dessas coisas, cuidar desses recursos que a vida nos oferece. Esse é um primeiro momento e, no final dessa mensagem, né, Emmanuel dizia que se você não tem os devidos cuidados a esses recursos que a vida lhe oferece, de nada vale todo um esforço, né, todo um trabalho, se nós deixamos para lá os recursos que Deus nos colocou em nosso caminho. Essa mensagem agora, a de hoje, ela tem um cunho um pouquinho diferente, porque ela não fala dos recursos lá de fora. Ela não se refere, né, às coisas que a vida lhe oferece que estão exterior a gente. Fala aqui a respeito de nós mesmos, de como nós precisamos e devemos socorrer a nós mesmos. Quando se fala em socorrer a si mesmo, está falando da gente mesmo, de tudo aquilo que está conosco, todos os instrumentos que Deus nos permitiu para a nossa evolução. E um desses instrumentos é o próprio corpo físico. Os cuidados, o carinho, né? Como viver a nossa existência encarnados como nós aqui nos encontramos e saber cuidar de cada órgão, de cada detalhe dessa máquina maravilhosa que se chama corpo humano. Ora, falar da saúde, falar do bem-estar, falar do nosso equilíbrio, é necessário que a gente entenda os conceitos de saúde. O que é saúde? O que é equilíbrio físico? O que é controle físico quando se refere à saúde da criatura humana? Ora, se nós observarmos os ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazendo, nós sabemos que não é só cuidar do corpo. O corpo é apenas uma parte do todo que é a criatura, o ser. Nós somos, então, corpo, perispírito e espírito. Se cuidar só do corpo, esquecer do envoltório que liga este corpo ao espírito, estaremos pecando em alguma coisa. Cuidar só do espírito, esquecer do instrumento necessário à nossa estadia aqui na Terra, estaremos também, né, indo de encontro a uma lei natural. Portanto, o conceito de saúde precisa estar dentro de cada um de nós. Seria a questão da saúde integral, a saúde do corpo, o equilíbrio do corpo físico, a mente e também o espírito, porque essas coisas se entrelaçam. Não existe um só sem que o outro também tenha a sua influência e a sua ligação. Cuidar do corpo significa também cuidar da alma. E aí a gente vai lembrar daquela frase: corpo são, né? Mente sã, corpo sã. Então, todas essas coisas têm que estar em um verdadeiro equilíbrio.
podemos viver a nossa existência material, física. Sim, podemos e devemos. Porém, não podemos descurar dos cuidados necessários para com a alma, a nossa vida verdadeira. Estamos aqui de passagem, todos nós falamos isso 1000 vezes, as nossas consciências. Mas a gente precisa perceber a cada momento o que nós estamos fazendo com esse instrumento chamado corpo físico, para que isto nos sirva de instrumento verdadeiro, como uma ferramenta bem afiada para a evolução do espírito. Ora, nós podemos observar, antes de entrar nas frases em que Emmanuel nos chama a atenção, do livro A Gênese, que lá a gente encontra interessante uma colocação de Kardec falando sobre essa união do princípio espiritual e da matéria. Aí vem dizendo de que, desenvolvendo a matéria ser o objetivo devendo a matéria ser o objetivo de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso, veio habitá-la. Como o lenhador habita a floresta. E aí diz mais adiante, o corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Olha o que Kardec diz mais adiante. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio espírito que dá forma ao seu envoltório, e não o envoltório que dá forma ao espírito. Então, a gente tem que estar moldado, ou o corpo físico tem que estar moldado, aquilo que o espírito está pensando, aquilo que nós queremos para a nossa evolução, tudo aquilo que sonhamos para o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. E não o contrário. Eu vou abastecer o meu corpo de todos os prazeres e todas as vantagens materiais, como se isso trouxesse felicidade para a alma, quando deve ser justamente ao contrário. Então, vamos à mensagem, como Emmanuel, então, nos chama a atenção. A catarata e a conjuntivite. Como cuidar da catarata e da conjuntivite se a nossa união espiritual, a nossa visão espiritual, melhor dizendo, não está ainda dentro daquilo que podemos compreender como de felicidade, de conquista e de paz? Como nós, então, vamos cuidar da surdez se os registros e as solicitações que nos procuram são as mais estapafúrdias possíveis? Como é que nós vamos equilibrar e fazer com que a arritmia e a dispneia não aconteça, enquanto que nós mesmos somos os responsáveis pelos impulsos do coração, dos sentimentos abrasadores que não nos traz tranquilidade, né? Como, então, cuidar da neurastenia, que é os transtornos psíquicos e o abalo do sistema nervoso, se nós mesmos não conseguimos reajustar as emoções e as nossas tendências? Tudo está entrelaçado, né? Você precisa do equilíbrio do corpo físico, mas para isto é necessário que a nossa vontade, o nosso desejo possa ser um pouco mais forte
no momento, a fim de que não nos deixe se levar pelas emoções esvairadas. A gastralgia, né, que são dores no estômago, como fazer para que isto não aconteça se nós não conseguimos educar ainda os nossos apetites à mesa? Como fazer se tudo aquilo que aparece a gente quer comer? Como é que nós vamos, então, evitar que as consequências daquela comilança, daqueles exageros, não venham a ser manifestadas através de uma gastrite ou de outros sintomas que podem surgir em nosso corpo? O sangue, por exemplo, que nós sabemos que assim, o caminho para as energias mais valorosas do espírito, através do sangue, se nós não cuidarmos dele, justamente os sobrecarregar dos prazeres inferiores vão fazer com que este sangue não esteja puro, né? Cuidar da hepatite só acontecerá se a gente conseguir livrar os nossos fígados, o nosso fígado, dos excessos. Sem cuidar, né, disto, com certeza a manifestação desses problemas vão estar acontecendo. O perigo da uremia é sufocar os rins com venenos e taças brilhantes. Ora, se eu quero taças brilhantes, se eu quero curtir a vida, eu tenho que pensar que algo poderá também acontecer com o nosso corpo, esse instrumento maravilhoso. O reumatismo dos membros, eles vão acontecer à medida em que a gente não saiba o que fazer com os nossos pés, o que fazer com as nossas mãos, o que fazer com os nossos dedos, olhos, enfim. É preciso o educar para que esse corpo, que é um instrumento, seja também um parceiro na evolução do espírito. Os desacertos cerebrais, por que acontecem, meus irmãos? Será que nós podemos imaginar que esses desacertos cerebrais, esses desequilíbrios que acontecem com o ser humano, você às vezes está com uma pessoa e de um momento para outro a pessoa parece que perdeu o rumo, perdeu a direção no Cristo, na vida, na família. Mas isto acontece, sim, aos milhares e milhões em nossa humanidade, justamente porque não colocamos a nossa mente no idealismo superior, na busca dos nobres atos, os atos mais nobres que nós podemos conquistar. Consagra, pois, diz Emmanuel, a própria cura. E não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. E o interessante, que eu achei super interessante da parte de Emmanuel, dizer que os nossos órgãos são vivos e educáveis. Então, podemos educar o nosso estômago, podemos educar os nossos olhos, não é? A gente tem que olhar tudo, a gente precisa ouvir tudo, a gente não tem que filtrar alguma coisa, e isso é na vida, no casamento. Às vezes você ouve determinadas colocações do parceiro, da parceira, do companheiro, da companheira, e você tem que filtrar aquilo para que a coisa não se exploda, né? Não venha trazer umas consequências mais difíceis. Portanto, né, é o que a gente percebe nas colocações de Emmanuel, que a gente precisa ter esse carinho especial por nós mesmos. Agora não é pelas coisas exteriores,
por aquilo que está em nós, é pelo instrumento que nos foi dado para o nosso trabalho de transformação. Claro que todos nós somos criaturas que caímos e levantamos, mas é necessário dar razão, né, à nossa própria consciência. E aí, meus irmãos, eu fui buscar uma outra mensagem de Emmanuel, uma outra mensagem que me deixou assim muito muito feliz quando Emmanuel coloca numa mensagem intitulada do livro Pensamento e Vida, a mensagem número do capítulo 2, chamado Vontade. Olha o que Emmanuel fala sobre a vontade. Emmanuel diz que a mente humana ela é dividida em departamentos. Vamos imaginar que a nossa mente é dividida em departamentos, tá? Aí vem o departamento do desejo, vem o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória e o gabinete da vontade. Emmanuel coloca assim. Então, como você controlar o departamento do desejo? Os desejos, quando surgem, quando aparecem, são aqueles propósitos, aquelas aspirações, aquelas ideias que vêm até a sua mente. Como você fazer com que estes propósitos sejam elevados? Esses desejos, aspirações sejam os mais puros possíveis, só através da vontade. Porque ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Gente, a nossa vontade é o gerente, é o governador de todos, de todas os desejos que aparecem. Quando você vê o departamento da inteligência, no departamento da inteligência, onde a nossa mente, né, está, vem as riquezas, né? A evolução da cultura, por exemplo, está no departamento da inteligência. E como aproveitar isto de uma maneira, né, positiva, de uma maneira que possa nos ajudar a evoluir? Através da vontade. Porque a vontade vai pegar, né, toda essa evolução que já conseguimos, esse caminho que já trilhamos e a cultura que já adquirimos e colocar elas a favor do trabalho do bem, colocar elas a serviço do bem, em direção, né, ao bem da nossa humanidade. O departamento da imaginação são as riquezas de ideias e as sensibilidades, todas aquelas sensibilidades que temos. E através da vontade, nós vamos enriquecer mais essas ideias e essas sensibilidades para que elas possam ser também utilizadas a serviço do bem. E, finalmente, o departamento da memória, que são os arquivos das nossas experiências adquiridas, também utilizaremos em direção ao bem, porque é justamente no gabinete da vontade. Porque, gente, nós podemos ligar uma televisão. Nós não sabemos o que é que vem de lá para cá. Ligamos naquele canal. E você é quem vai escolher se permanece assistindo aquele programa que não traz nenhuma utilidade à sua vida, ou você resolve, né, se afundar, né, naquelas ideias negativas e perniciosas que estão ali sendo apresentadas. Quem é que vai fazer com que você mude a sua vontade, a nossa vontade? Nós é quem decidimos, porque a vontade
ela é como se fosse assim, um gabinete que controla todas as outras ideias e emoções, porque a vontade já está, vamos dizer assim, apoiada em uma sedimentação espiritual, numa conquista que você já consegue realizar. Lembremos de dois exemplos, meus irmãos. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, com a sua vontade, ele conseguiu destruir mais de 6 milhões de criaturas humanas. Francisco de Assis, na Idade Média, com o seu único gesto de humildade e de amor, ele se tornou bem mais luminoso do que as fogueiras da Santa Inquisição. Então, nós podemos fazer algo em benefício da nossa própria felicidade. Nós podemos cuidar do nosso corpo, tratar o nosso corpo com carinho, né, com abnegação, e agradecer a Deus por esse instrumento que nós temos e que podemos utilizá-lo agora de uma forma mais equilibrada. Se no passado não conseguimos, agora nós já estamos buscando esta consciência, porque já saímos da esfera, né, do instinto, passando pelo caminho da razão. E dentro deste caminho, nós podemos socorrer a nós mesmos, trabalhando pelo bem, aonde nós nos encontramos, buscando fazer da nossa vida instrumento de paz e de conquistas para a evolução de nós mesmos e, com certeza, levaremos conosco os outros amigos e irmãos que estão na mesma caminhada. Porque cada gesto de amor, cada sentimento de carinho, cada sorriso verdadeiro, cada pensamento luminoso influencia, contagia, abraça e faz com que o amor se multiplique nos caminhos da nossa própria vida. Então, que possamos socorrer a nós mesmos, lembrar no momento que estamos na mesa, nas atividades diversas, né, orando, no cantinho dos nossos próprios silêncios, pensar de que Deus deu esse instrumento a gente, esse corpo bendito, para a evolução e para nós espíritos moldarmos ele e não deixar que ele molde a vida do espírito. Portanto, fica aí, né, essa vontade de ser melhor e de fazer melhor aquilo que Jesus coloca para todos nós, dizendo: vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, ele dizia que temos condições de melhorar. Muita paz.